Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Estação Verdade, aqui na Estação NP. Hoje não vai ser diferente, eu vou receber aqui uma convidada super especial, profissional que eu admiro muito, inclusive ela foi uma das painelistas na primeira convenção da mulher empreendedora que aconteceu o ano passado aqui em Santiago e foi muito aclamada. Diversas perguntas do público, a gente até não venceu responder todas as perguntas direcionadas a essa profissional. Ela é a doutora Karine Locatelli Rosa, que é mãe, médica, esposa, filha, como tantas mulheres que empreendem, né? Ela empreende com saúde. É a médica endocrinologista, doutora Karine. Seja bem-vinda ao meu podcast. Boa noite, Sandra. É um prazer enorme estar aqui no teu podcast, que já é um sucesso enorme. Assim como foi a nossa convenção, né? Como tu comentaste, foi incrível, né? A atenção, as perguntas, assim, que me envolveram demais e eu adorei. Tu sabes que eu adoro isso de passar conhecimento. A população, os pacientes precisam, né, das informações e querem, né? Hoje a gente sabe que a informação está aí, né, para todo mundo. E quanto mais informações, conhecimento a respeito das suas patologias os pacientes tiverem, maior vai ser o seu engajamento com o próprio cuidado, com a sua saúde, com a aderência, né, ao tratamento. Então, eu acho super importante essas intervenções, né, que a gente acaba fazendo, de levar um pouco, né, do conhecimento que a gente tem. E hoje eu estou super feliz em estar aqui contigo. Mas eu que te agradeço, porque eu sei que a agenda de vocês, principalmente os profissionais médicos, é sempre super lotada. Mas estar aqui conosco é também dividir na informação. E a gente, falando em saúde, a gente precisa mais do que nunca, né, dividir essa informação. Fostes uma das palestrantes mais aclamadas na convenção. E agora eu vou ter o privilégio de, né, preparei muitas perguntas para ti. E como é o Estação Verdade, tu topou, estava pronta para responder minhas perguntas, então nós vamos começar com aquela que dá início a toda a tua jornada como profissional médica. Por que a endocrinologia? Sempre quis ser médica, doutora Karine? Sempre, né? Aqui já na escola, no Colégio Medianeira, desde o segundo grau, início do segundo grau, que agora não é mais segundo grau, né? Mudou. Sim, ensino médio. Ensino médio, né? Eu já tinha esse desejo, né? E sabia que ia ser uma luta árdua, né? Porque não é fácil, né? Já começa no vestibular. Mas era um sonho que eu tinha muito grande. E conseguiu realizar. E fui atrás, né? E a endocrinologia, ela surgiu com uma inspiração, né? As inspirações são muito importantes na nossa vida, né? E eu tive um professor, Luiz Alberto Pereira, endocrinologista em Santa Maria, que foi a minha grande inspiração, né? A gente brinca que de Santa Maria saem muitos endocrinologistas e muitos inspirados nele, né? O que ele fazia de diferente, esse professor? Ele nos encantava, ele nos mostrava a medicina de uma forma humana, ele nos mostrou o quanto os hormônios mexem, né, com o nosso organismo e são responsáveis por inúmeras funções do nosso corpo. E ele é cativante, assim, quem conhece ele sabe, é um profissional maravilhoso que ele é. E ele foi minha grande inspiração. Eu lembro que durante a faculdade nós tínhamos um ambulatório do pé diabético, que era um ambulatório que cuidava de lesões nos pés diabéticos. E ali também, assim, foi um momento decisivo para mim, porque eu vi o quanto era possível o controle adequado da glicose salvar membros, né? Não chegar naquele nível, né? Porque a gente sabe, ver um pé diabético, às vezes, ele é bem chato. É bem chato agressivo, até de olhar. Imagina para quem está, né, vivendo aquilo. Sim, né? Muitos acabam evoluindo até para amputação de membros, né? E ali foi onde eu comecei, assim, com esse gosto, né? E perceber o quanto, né, a educação, o ensino do paciente, que isso no cuidado com o pé diabético é muito importante, né?
Começando desde a orientação, assim, que no primeiro sinal de lesão no pé é preciso procurar auxílio médico, é preciso ir atrás e não deixar evoluir, porque às vezes evolui muito rápido uma lesão no pé diabético. Então, ali no USM, né, no Hospital Universitário, surgiu essa minha paixão pela endocrinologia. Então, eu fui a Porto Alegre, fiz o meu último ano de faculdade no Hospital Nossa Senhora da Conceição, que na época era possível a gente fazer o internato em Porto Alegre. E lá fiz medicina interna, 2 anos de medicina interna, que é a antiga clínica médica, né? Que é um pré-requisito para fazermos endocrinologia. Depois de 2 anos de medicina interna, a gente faz uma nova prova para a endocrinologia, né? Quantos são mais anos 2 anos de formação até atuar como endócrina, doutora? 6 anos de faculdade, 2 anos de medicina interna e 2 anos de endócrina. Vão 8 anos, então, né? Não, 6 mais 4, 10. 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. Aí começa a atuar em Santiago, já com a clínica, trabalhando ao lado do marido, na Endocárdio, né? E trabalha com o marido, que é cardiologista. A ideia já era montarem uma clínica juntos? Como é que se deu essa atuação? Na verdade, assim, o Juliano, meu esposo, terminou a formação dele 2 anos antes de mim. Então, ele veio para Santiago, ele não é daqui, ele é de Cachoeira do Sul. Mas agora é cidadão santiaguense, recebeu o título. Que orgulho. Ficou muito feliz. E ele, como terminou antes a residência médica, ele precisava prestar o serviço obrigatório militar. E aí, como tinha hospital militar aqui, ele veio, adorou a cidade, né? Ele se candidatou, né, como voluntário para vir servir aqui no Hospital de Santiago, Hospital Militar. E veio, né? Mas tinha uma razão aí também, né, da namorada à época. Sim, não, já era casada. Já casada? Eu casei no fim da faculdade, eu ainda estava na faculdade, no último ano nós casamos. E aí aconteceu que ele veio 2 anos antes para Santiago, eu ainda fiquei... Preparando o caminho já. Preparando o caminho. E, né, para ver, né, como é que ia ser o campo, né, como é que ia ser, e adorou, né, montou já um consultório e acabou ficando, né, e ele me trouxe de volta para Santiago, né. Como é que é trabalhar com o marido, a clínica? Como é que são os desafios do dia a dia? Tem que ser bom, né, porque esse ano fazem 20 anos que eu voltei. E o Juliano já com o consultório, então há 20 anos nós estamos trabalhando juntos, não mais no mesmo primeiro consultório, agora há alguns anos já no consultório novo, mas há 20 anos nasceu a Endocárdio. Né? Tem várias salas ali, né? Sim. Estão bem posicionados, bem organizados, né? Sim, ficou bem aconchegante, bem distribuído, as salas dos exames, os consultórios. Então, é um lugar que a gente... Quem é que administra? Quem é que... existe entre vocês uma hierarquia? Existe. Que está funcionando. Que dá muito certo. Olha, até agora está dando super certo. Na verdade, assim, a parte administrativa é com o Juliano, né? Sim. E dá muito certo. Eu sou mais das ideias, de organizar, mas quem administra mesmo é o Juliano, né? Ah, que bacana. Porque administrar é bem chatinho, né? Vamos combinar, né? Não, eu prefiro delegar essa função a ele. Antes da gente entrar nessa questão da carreira, da carreira não, das questões da saúde, como é que está o coraçãozinho dessa mãe? Tem uma filha que vai fazer 15 anos nesse ano? Sim, 15 uma adolescente. Anos, uma adolescente, né? Já tem o Guilherme, que tem 16, vai fazer 17, e agora a Júlia, completando 15 anos. É uma fase de muitos desafios para nós, né? Eu sempre digo... o Juliano, nós estamos aprendendo a ser pais de adolescentes, né? Porque nunca passamos por isso e é uma fase totalmente diferente das outras, né? E são adolescentes de novos tempos, né? Novos tempos, nós temos que nos adaptar, né? Mas, graças a Deus, assim, eles são muito tranquilos, a gente procura orientar o máximo possível, né? Conversar muito, porque acho que a conversa, o diálogo, o exemplo, né? Principalmente o exemplo, né? Dos pais,
Isso é a base. Claro que não garante tudo, né? Mas acho que isso é o mínimo que nós, como pais, temos a missão, né? E não é fácil, né? Todo mundo sabe que não é fácil, mas a gente está sempre buscando, sempre procurando fazer o melhor, né? Tu é filha de educadores, né? A história da tua família, dos teus pais é muito linda. São pessoas muito queridas e respeitadas aqui. Como é que tu te viu saindo para outro lado também, né? E como é que é ser filha dos teus pais? Olha, Sandra, é um orgulho enorme, assim. Os meus pais batalharam muito, né? Desde sempre, desde o início, né? Saíram de Nova Esperança do Sul, que eles são de lá, estudaram, foram atrás, e isso já foi um exemplo para nós, os filhos, né? E eu sou a única que foi para a área da saúde, meus irmãos são do direito. E quando eu decidi fazer medicina, o pai e a mãe ficaram muito realizados, assim, e sempre me estimularam muito, nunca mediram esforços de me proporcionar o que eu precisava, né, para chegar, né, a passar no vestibular, a conseguir ir a Porto Alegre fazer o último ano, depois residência. Eles sempre me apoiaram muito e isso é assim, é o que eu levo assim da família, é esse ensinamento, né, que a gente tem que estar junto, que a gente tem que apoiar e oferecer as possibilidades para os filhos crescerem, né? Para os filhos voarem, né? Eu voei e acabei voltando para eles, né? E eles são muito felizes com isso e eu também, porque eles me ajudam demais com as crianças, né? Eles são super presentes. Então, eu agradeço muito a minha família, todos os dias agradeço, né? E os meus pais são exemplos também para os meus filhos, né? Porque eles veem Seu né? Vilmar e a Dona Lucy. O seu Vilmar e a Dona Lucy. Eles também têm essa visão do quanto é importante a gente cuidar dos nossos antepassados, né? Tu acredita que é um pouco a mãe que a tua mãe foi, um pouco tem dessa na tua família hoje? Com certeza, né? Um pouco do que eles são? A gente carrega, né? Acho que muito, né? Deles a gente traz com a gente, né? É a nossa base, né? E eu espero que os meus filhos também levem isso, né, adiante, né? Essa união familiar. Essa união familiar. Vamos falar de questões de saúde, então, que são temas aqui diversos e a gente só tem 1 horinha desse podcast. Menopausa e saúde hormonal, doutora. Eu vi que muitas perguntas foram feitas para você, né? E em consultório deve ser esses os temas também, né? Que chegam muito para ti. A menopausa ainda é um tabu. Muitas mulheres não sabem lidar com a própria menopausa, não sabem reconhecer que estão na perimenopausa ou que estão vivendo sintomas clássicos e difíceis da menopausa. E o entorno também, vamos falar de filhos, família, marido, ninguém entende a mudança que aquela mulher está passando. Dá para a gente saber, falar mais abertamente sobre esse assunto, como é que são os principais sintomas, quando é que a mulher começa a entrar numa menopausa, porque algumas têm menopausa precoce também, né? Sim, sim. Então, a menopausa, ela se caracteriza pela parada da menstruação na mulher, né? Que é um marco, né? Nossas fases evolutivas, né? Porém, os sintomas da perimenopausa começam até 7 anos antes da menopausa. E essa fase é muito importante porque, às vezes, a mulher não percebe, e os familiares também não, que essas mudanças já estão acontecendo. Para ter uma ideia, os sintomas do calorão, os fogachos, podem acontecer até 3 anos antes da menopausa, né? E às vezes isso passa despercebido e a mulher não procura auxílio, não sabe o que está acontecendo, né? Além de toda a instabilidade de humor, a labilidade de humor, né? Ansiedade, depressão, a própria alteração do sono, né? Que já se manifesta nessa fase perimenopausa, né?
Então, é muito importante que a mulher busque informação, né? Procure ajuda. Quando perceber que esses sintomas começaram a aparecer, já procure orientação médica, porque é possível amenizar todos esses sintomas, né? A reposição hormonal, né, propriamente dita, ela tem as suas indicações, né? Eu sempre explico para as pacientes, né? Não é todo mundo que vai fazer a reposição, né? Primeiro, depende dos sintomas, né? É preciso que haja sintomas. Os principais são os chamados sintomas vasomotores, os fogachos, os calorões. E né? para quem não tem calorão? Acontece, já está na menopausa e tem outros sintomas, mas está esperando aqueles calorões, por exemplo. Pois é, aí vai depender da idade, né, Sandra? Se acontecer de uma forma natural, não teve sintomas, está dentro daquele período que nós consideramos normal, que é entre os 45 e 55, às vezes não será necessária a reposição, porque não há sintomas para serem tratados. E tem uma janela para reposição, doutora? Tem uma janela que a gente chama de janela de oportunidade, né? O que significa isso? Iniciar a reposição hormonal dentro de um período que nós consideramos seguro e que vai trazer benefícios para a mulher, tá? Essa janela se caracteriza pelos 10 primeiros anos da menopausa. Nesse período, nós temos segurança em iniciar a reposição hormonal. E até os 60 anos, não mais que isso, para iniciar a reposição hormonal. Não devemos, então, iniciar após os 60 anos. Algumas pessoas não fazem, algumas mulheres, a reposição hormonal por muitos mitos que acabam, né? Muitas informações equivocadas também, né, doutora? Sim, que dá sim. câncer, que isso. Como é que tu vê esse cenário? Eu vejo que isso mudou nos últimos anos, até porque se mudou muito o conhecimento, as informações a respeito disso, né? Aquele medo exagerado que havia nos anos anteriores, assim, isso mudou um pouco, né? Porque a gente tem noção que hoje, a gente obedecendo às indicações, respeitando as contraindicações, respeitando essa janela de oportunidade, a gente tem muita segurança em fazer a reposição hormonal na mulher, né? E outra coisa que é super importante é a questão do acompanhamento, né? Para fazer a reposição, a mulher tem que fazer o acompanhamento adequado, os exames periódicos, né? E isso se torna um tratamento, uma reposição segura, né? Também eu acho super importante de salientar que existem situações, por exemplo, de menopausa precoce, que é uma menopausa antes dos 40, tá? Nesses casos, a mulher sempre deve fazer a reposição, a não ser que tenha alguma contraindicação, por exemplo, teve um câncer de mama, né, ou tem uma história de trombofilias, que são essas doenças que predispõem a coágulos, trombose, embolia, né? Então, se a mulher tem essas contraindicações, não fará. Mas se ela tem uma menopausa precoce, ela deve fazer essa reposição. Por quê? O estrogênio, que é o hormônio feminino, ele é um hormônio protetor. Ele nos protege dos problemas cardiovasculares. Então, se a mulher entra precocemente, ela fica exposta muito tempo à falta da proteção do estrogênio, né? Então, isso acaba aumentando o risco cardiovascular da mulher que tem uma menopausa precoce não tratada, tá? Então, essas são as situações assim em que a gente deve pensar muito, tem que procurar ajuda, né? Principalmente nesses casos de menopausa precoce. E toda paciente que, mesmo na fase adequada, a partir dos 45, muito sintomática, precisa, né, ser avaliada e ver a possibilidade do uso, né, da reposição. Eu vi um artigo, doutora, que falava que mulheres que não identificavam que estavam entrando na menopausa, porque não tinham alguns outros sintomas, como o clássico calorão, que estavam se tratando para depressões porque sentiam tristezas profundas. Acontece chegar para ti algum caso assim? Muito, né? Muito, porque nesse período, principalmente no período da perimenopausa, existe uma oscilação muito grande nos níveis de estrogênio. Ele vai lá em cima e depois vai lá embaixo, é uma verdadeira montanha-russa. E essa oscilação é que gera muitas alterações de humor, né? Tanto depressão quanto ansiedade.
E além disso, como nesse período existe a questão da insônia, né, o acordar de madrugada, isso também acaba levando a muitas alterações psicológicas, cansaço, desânimo no outro dia. Cansaço mental. Cansaço mental. E isso tem um impacto muito grande, né, na saúde mental da mulher, em especial nessa fase de perimenopausa, né? Falando em reposição, doutora, deve chegar para ti muitas pacientes querendo saber do tal de chip da beleza. Eu sei que você mostra até contra o chip da beleza. E por que essa contrariedade se alguns profissionais defendem o chip da beleza? Sandra, assim, tu sabes que eu sempre te comentei a respeito disso, né? E a Sociedade de Endocrinologia, a Sociedade de Ginecologia, várias sociedades médicas, inclusive, já fizeram uma manifestação a respeito, né, desses chamados chips da beleza, né? O que são, né? São implantes que contêm diversos hormônios, né, em doses não estudadas, doses que nós não sabemos os efeitos adversos. Não tem segurança para a aplicação desses implantes. Existe um único implante no Brasil que é autorizado, que é um implante para anticoncepção, né? É o único. Todos os demais implantes hormonais, todos não são autorizados, justamente pela falta de estudos de segurança, né? Porque esses implantes, nós não sabemos o quanto de hormônio é liberado diariamente, se não está numa dose elevada ou numa subdose também, né? Então é preciso, antes de mais nada, que uma medicação, ao ser usada, ela tenha segurança, né? Embora usando vários desses hormônios que são colocados nesses implantes, a pessoa se sinta bem, vê benefícios, o risco que eles carregam juntos não supera esse benefício nos sintomas, né? Então, a gente precisa usar medicamentos que nos façam bem e que sejam seguros para serem usados, né? Outra questão até que ficou muito famosa, né, na mídia, o fenômeno da gravidez da Cláudia Raia, né, que é uma mulher que estava ela tentou de forma artificial, né, in vitro, engravidar e acabou, né, desistindo, não deu certo e acabou engravidando naturalmente. Tem uma história toda envolvendo a gravidez dela. E ela estava praticamente dentro da menopausa, né? Como é que tu explica esse fenômeno, Cláudia Raia? Na verdade, esse fenômeno, Cláudia Raia, tem muitos aspectos que a gente não entende, né? Mas o que acontece? No período de perimenopausa, é um período que, como existem esses picos de estrogênio, eventualmente pode acontecer ovulação. E mesmo que seja esporádica, pode acontecer uma gravidez nesse período. Então, por isso que nessa perimenopausa, os tratamentos de reposição, eles incluem, inclusive, uma forma de anticoncepção, para que não aconteça isso durante um pico hormonal de estradiol, de estrogênio, que aconteça uma gravidez, né, que não foi planejada, né? Mas isso, nessa fase, pode acontecer, né? Então não é tão fenômeno assim, é o fenômeno do corpo humano, né? Exatamente. Os hormônios, eles nos surpreendem muitas vezes. Uma coisa que eu queria falar, antes a gente estava falando sobre o risco da reposição, né, do medo e tudo, né? Uma coisa importante que não é muito falada é a respeito assim, do risco que a obesidade tem para o câncer de mama na mulher. As mulheres que têm obesidade têm 30% a 40% mais risco de ter câncer de mama, né? Um risco muito superior à terapia de reposição hormonal. Então, mais uma vez, prova que é muito mito, né? Muito mito e que existem vários outros fatores mais importantes que às vezes não são tratados, como a obesidade, o tabagismo, o excesso de álcool, né? A vida sedentária, a alimentação errada, né? Todos esses são fatores de risco. Maiores do que uma simples reposição. Exatamente. Né? Vamos para um bloco de um problema que atinge muitos brasileiros e brasileiras, e inclusive uma vez um profissional médico, até ouvi uma fala dele, ele até me chocou, porque ele disse que ficaria com câncer em vez de uma diabetes.
Ele diz que tal qual a gravidade da diabetes, né? Como é que a senhora vê, como é que você vê o cenário, né, da diabetes? Quais são as que mais nocivas? Porque tem a tipo 1 e a tipo 2, é isso, né? Sim. O diabetes é uma preocupação para nós, endocrinologistas, porque o número vem aumentando muito, a incidência vem aumentando muito em todo o mundo, né? O Brasil é o 4º país em diagnóstico de diabetes, então isso preocupa muito, né? E além disso, né, o diabetes tipo 2, que é um tipo que antigamente era mais do adulto, né? Hoje a gente vê mais precoce, crianças já desenvolvendo o tipo 2, que é o tipo relacionado mais à obesidade, ao sobrepeso, em que a pessoa produz insulina, mas é uma insulina que tem uma ação não tão eficaz, então a pessoa às vezes acaba produzindo até mais insulina, né? Tendo uma resistência à insulina. E o tipo 1 é o tipo que nós víamos mais em crianças, né? E hoje também existe um tipo que a gente vê que é um tipo 1 mais tardio, que a gente chama, né? Os 2 tipos trazem complicações sérias para o nosso organismo, os 2 devem ser intensivamente tratados, né? A diferença é que o tipo 2 nós podemos prevenir, né? Existe a prevenção. Como? Principalmente tratando o sobrepeso, a obesidade, melhorando a nossa alimentação, a prática de exercícios, são as medidas que nós podemos utilizar para a prevenção do diabetes tipo 2. O tipo 1, não existe uma prevenção. O tipo 1 é uma doença geralmente autoimune, em que a criança ou adolescente desenvolve anticorpos contra as células do próprio pâncreas e, com o tempo, para a produção de insulina. Então, o tratamento é baseado unicamente em insulinas, né? É hereditário o diabetes, doutora? O diabetes tipo 2 tem uma característica hereditária, por isso que a gente sempre pergunta, tem histórico na família, orienta que se tem pessoas que estão acima do peso ou com sobrepeso, que procurem fazer exames também, porque existe um componente familiar muito importante no diabetes tipo 2. Não no tipo 1, né? Mas no tipo 2, sim. O que a alimentação tem causado ao nosso pâncreas, essa alimentação moderna, com muito lanche e tudo mais? E nós estamos criando uma geração de diabéticos? O que acontece é que a alimentação moderna, ela se caracteriza por alimentos ultraprocessados, fast food, que chama, né? E o que esses alimentos fazem? Eles são alimentos supercalóricos e muito pobres do ponto de vista nutricional. Então, eles causam picos hiperglicêmicos, né? E isso faz com que haja uma produção maior de insulina, que isso também acaba levando ao ganho de peso e é uma bola de neve. Quanto mais peso, mais insulina produz, mais resistência e, com o tempo, isso acaba evoluindo para o diabetes, né? Então, a alimentação, hoje em dia, a gente sabe que é uma alimentação que a gente chama de diabetogênica, né? Diabetogênica. Isso, né? Porque falta fibra, outra questão muito importante, né? Para a gente evitar esses picos hiperglicêmicos, né? É a fibra, né? Que não tem nesses alimentos ultraprocessados, né? E a questão, quais exames... quais maneiras os exames para detectar o diabetes, para ver se a pessoa já está propensa ao diabetes? O principal exame é a glicemia de jejum, né? A partir dela, a gente pode fazer o teste de tolerância à glicose, que aí tomam uma glicose, dosa 1 hora ou 2 horas depois. Existe também a hemoglobina glicada, que é uma medida que nos dá a noção da média da glicose nos últimos 3 meses e durante o dia, pegando assim uma ideia do pós-prandial, o pós-refeição, né? São esses 3 exames básicos, simples, né? E que fazem o diagnóstico do diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2. E os sintomas principais, doutora, que o diabetes, que a taxa está elevada? Por exemplo, muitas pessoas não fazem exames regulares, os mais simples que sejam, não fazem. Na maioria das vezes, nos estágios iniciais, o paciente não tem nenhum sintoma, né? Quando a glicose começa a subir mais,
começa a sentir mais sede, urinar mais, principalmente à noite, começa a levantar várias vezes para urinar, tem uma fome excessiva e, por fim, perda de peso, né? Quando a glicose fica super alta, há uma falta já de insulina mesmo, o paciente começa a perder peso, começa a perder músculo. Então, esses são os sintomas assim mais que graves. Já está num nível... Isso, numa hiperglicemia mais grave. O que de taxa de glicose o ideal para adulto? Tem para mulheres, adulto, crianças, Não, né? na verdade, assim, o normal é abaixo de 100, independente de idade, né? Existe uma diferença quando se fala em diabetes gestacional, que nós usamos um limite diferente de glicemia, um limite mais baixo até. Então, mas para a população em geral é a mesma coisa. Tem que tentar ficar na casa do menos 100. Menos 100. 100 já tem que ligar o pisca-alerta, né? É até 99. E alimento diet, doutora? É tranquilo? Tu acredita nos diets? Acredito, né? A gente tem que acreditar que a indústria é responsável, Refrigerante né? Porque zero? É zero, né? É zero, tanto é que quando Então, a gente... que não pode ficar sem um refrigerantezinho, opta pelo zero. Ele não é saudável, né? Não é saudável nem o zero, nem o não zero, né? Não zero é pior. É pior, né? Mas para o paciente que tem diabetes e que, por exemplo, muita criança, adolescente, às vezes eles têm vontade, né? Eles veem os colegas, os amigos, né? Tem que ser o zero, né? Mas já ouvi falar, né, o senso comum de que o refrigerante zero é pior que o normal. Já deve ter escutado isso também, né? Já. Ele é pior no sentido que ele tem o adoçante que é rico em sódio. Então, o sódio também não é bom, né? Assim como o açúcar em excesso, o sódio, que é o sal, também não, né? Mas para o paciente que tem diabetes, ele precisa usar o diet, ele não pode usar o que tem açúcar, né? Então, o que a gente diz? Dos males, o pior, né? o menor. Né? Para quem tem diabetes, tem que ser o zero, né? Mas não é saudável, né? A gente sabe disso, né? O ideal é a água mesmo, né? Nem mesmo o suco é adequado, porque o suco, ele não tem uma fruta, uma laranja num copo de suco, né? Quantas laranjas vão ali, né? E, além disso, perde a fibra, né? Então, o suco tem um alto índice glicêmico, que é o que nós chamamos, né? As pessoas comem, né? Nós, gaúchos, temos muito hábito de, no inverno, no solzinho, lagartear comendo 1, 2, 3, 10 bergamotas ou laranjas. Não é tão saudável, então. Não. É uma por vez. Uma por vez. Né? Ó, pessoal, uma lagarteada e uma laranja. Uma laranja por vez. A tireoide, doutora, também é muito esquecida, até dá problema, né? Uhum. Como é que a gente sabe se está com problema de tireoide? A pessoa, às vezes, se baseia no peso também. Eu estava com problema de tireoide. Ou tudo é tireoide. Quando é tireoide e quando não é tireoide? Bom, os sintomas da tireoide dependem da alteração que acontece na tireoide do paciente, porque nós temos o hipotireoidismo, que é quando a glândula produz menos hormônio, e o hipertireoidismo, que é o excesso de hormônio. E eles são totalmente opostos, né? Mas o paciente deve pensar que pode ter algum distúrbio hormonal da tireoide quando tem uma alteração exagerada do peso, ou emagreceu muito sem um motivo, ou está ganhando peso e não consegue diminuir. Quando tem alteração de colesterol, é uma causa também, às vezes, o hipotireoidismo pode levar a aumento do colesterol, tá? Paciente que tem queda de cabelo, paciente com depressão ou ansiedade, paciente com alteração do hábito intestinal, ou está constipado, no caso do hipotireoidismo, ou diarreia crônica sem motivo, no caso, o hipertireoidismo. Então, esses sintomas que denotam que há alguma alteração, né, no organismo, devem levantar a suspeita de alguma alteração na tireoide. Em especial, se existem casos na família, né? Porque a gente sabe que existe uma tendência familiar, né? Uma questão hereditária, né, nas doenças da tireoide. E tem a ver, está relacionada a tireoide ou distúrbios da tireoide com questões mentais ou emocionais?
Sim, muito, né? Muitos pacientes tratam depressão ou ansiedade e a causa, né, está lá na tireoide, né? Então, entre os pacientes psiquiátricos tratando depressão ou ansiedade, é muito importante avaliar a tireoide. Até mesmo porque existem medicações usadas, às vezes, como lítio, que pode alterar a tireoide. Então, às vezes, o paciente não tinha, né, uma alteração e acabou desenvolvendo com o tratamento. Tu falou de alguns sintomas clássicos de problemas, de distúrbios na tireoide, mas tem alguma mudança física? Algumas pessoas falam se queixa do pescoço. Tem relação, não? Sim, é possível que alguns pacientes desenvolvam o bócio, né, que é o aumento difuso da glândula, né? Outros pacientes desenvolvem nódulos, né, que podem, e na maioria das vezes são benignos, mas podem ser nódulos malignos, né, o tumor de tireoide. Então, às vezes, o diagnóstico da doença tireoidiana se faz pelo exame físico, né? O próprio paciente às vezes percebe, ou alguém da família percebe um aumento, uma saliência na região do pescoço, né? Outra alteração comum... Mas não é em todos, então? Não são todos os pacientes, né? Outra alteração que pode aparecer são edemas, né? Edema, retenção de líquido, tanto no rosto quanto nos membros inferiores. Existe uma alteração ocular que é típica do hipertireoidismo, que é um olho mais saliente, com sinais inflamatórios, vermelho, com ardência, né? É um sinal também da oftalmopatia de Graves. Então, existem alguns sinais físicos também que chamam a atenção e levam ao diagnóstico das doenças tireoidianas. Mas é muito comum o diagnóstico assim por exames ao acaso, né? Vai fazer, comenta que tem a família, tem alguém que tem problema de tireoide e a gente deve solicitar. As gestantes também é muito importante fazer o exame, o TSH, o exame de tireoide, porque o tratamento do hipotireoidismo ou do hiper na gestação é super importante para o desenvolvimento fetal, né? Então, todas as gestantes hoje é indicação, né, realizar TSH durante a gestação. E preferencialmente até antes, né? Porque se tem o diagnóstico, já trata antes mesmo da concepção. Exatamente. Eu ouvia falas tuas, ou até artigos, eu não me recordo, mas eu sei que tu é contra qualquer anabolizantes, né? A gente vive numa sociedade que está, alguns membros da sociedade, obcecadas pelo corpo escultural, por beleza, e não querem fazer aquilo de forma natural, e aí entra anabolizantes. É contra o uso, doutora? Sim, totalmente contra. Não existe nenhum bonzinho, não? Não, nenhum bonzinho, né? A gente tem que ter claro que a reposição hormonal deve ser feita em vigência de deficiência hormonal, quando existe falta do hormônio. Toda vez que tu repor um hormônio onde não há deficiência, tu está causando um risco, né? Um excesso, uma superdosagem, né? Para uma pessoa que não tem deficiência. E nós vivemos no Brasil e em vários países um problema de saúde pública, né, que é o uso de anabolizantes, né? É um problema que nos preocupa, inclusive a Sociedade Brasileira de Endocrinologia tem uma campanha que se chama Bomba Tô Fora, que é muito legal, nas redes sociais, orientando sobre isso, né, sobre os riscos do uso dos anabolizantes. Não existe dose que é segura, como dizem às vezes quem vende essa ideia. Tem que subir um pouquinho, deixar um pouquinho mais alto. Não existe dose. Se não tem deficiência, não deve usar, porque vai acarretar consequências. Vai ter o benefício, vai ganhar músculo rápido, né, que é o que geralmente se quer, vai perder gordura, vai, né? Mas isso traz um risco, vários riscos enormes, né? A gente sabe que os anabolizantes trazem risco de doenças hepáticas, inclusive câncer de fígado, doenças cardiovasculares aumentam de uma forma enorme. Pode dar um blackout no rim? É no rim que é mais afetado? Dependendo do anabolizante usado, mais a questão até hepática, né?
arritmia, morte súbita, né? Então, isso não tem idade, né? Quando a pessoa está fazendo uso, né, desses anabolizantes, o problema cardíaco vem às vezes sem aviso, né? Então, além disso, existe a questão da infertilidade, né? Que muitas vezes, dependendo do tempo que usou, a gente não consegue recuperar a fertilidade do paciente. Pode se tornar estéril, então. Pode se tornar estéril. Para que a gente sabe, né? Até foi um alerta da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que o uso de anabolizantes clandestinos estão cada vez mais precoce. Como mãe de jovem, né, jovens, o que tu diria para um jovem, por exemplo, de 20 anos, que está começando uma vida, né, não foi pai, não foi mãe ainda, e está tentado a dar uma acelerada na coisa? O que eu diria, Sandra, é que respeite o seu corpo, respeite a sua evolução, né? Cada pessoa tem uma evolução, uma resposta ao exercício. E usar essas formas mais rápidas, né? Isso vai ter um custo, né, no futuro. Então, não vale a pena, né? O que a gente deve fazer? Investir numa boa alimentação, em suplementos que são estudados e são seguros, em fazer um treino bem feito, um treino orientado, pegar gosto pelo exercício, como eu digo, né? Tu tem que achar alguma coisa, alguma atividade que tu goste, né? Ter um sono adequado. Durante o sono, nós repomos, nós produzimos vários hormônios que são muito importantes no nosso desempenho, tanto no desempenho sexual, quanto no desempenho no exercício, no desempenho cognitivo na nossa mente, no nosso pensamento. Então, eu acho que a base, né, para o jovem conseguir aquilo que ele quer está nesse pilar, né? Uma alimentação adequada, um exercício bem feito e sono bom. Mas uma cafeínazinha, um wheyzinho protein, tá tudo certo? Sim, existem vários, né, suplementos que são super estudados, né? O whey, a creatina, a própria cafeína também em dose adequada, né? Sem exageros, porque doses exageradas acabam levando a taquicardia, prejudicando o sono, né? Então a gente tem que procurar isso, boas orientações para usar suplementos seguros, né? Que bom. Vamos falar de emagrecimento entre medicamentos, cirurgia, porque agora está muito, né? A gente sabe que a obesidade é um dos maiores problemas, mais do que nunca existe no Brasil, né? O Brasil é um país de muita pessoa obesa, é preocupante, na tua área deve ser mais ainda. Eu sei que tem, né, hoje existe no mercado medicamentos, as tais de canetas também. Eu queria ouvir tua opinião sobre emagrecimento. E quando é necessário usar medicamento? Pode usar medicamento? Pode e deve, né? Respeitando as indicações, né? Nós tínhamos um problema até pouco tempo que era justamente a falta de medicações para o tratamento da obesidade. Hoje nós temos uma gama de medicamentos ótimos que têm bom resultado, que são seguros e que vieram para nos auxiliar no tratamento dessa patologia que é tão grave e que é a maior causa do diabetes, né? Então nós precisamos tratar. O problema é o mau uso dessas medicações, né? É preciso que haja uma orientação, principalmente, né? E indicação, né? Os pacientes que têm indicação são aqueles pacientes que estão com obesidade ou que têm um sobrepeso associado a alguma complicação, por exemplo, tem colesterol alto, tem hipertensão, tem um diabetes de mau controle, as pacientes que têm ovário policístico, doenças do fígado, né, a esteatose, a gordura no fígado, que também é uma patologia que vem aumentando muito e muito em função da nossa alimentação moderna, né? Então, é preciso que a gente respeite as indicações para o uso dessas medicações, né? Não é, eu quero perder 2, 3 quilinhos para ir numa festa. Não, isso não é a indicação para usarmos essas medicações, né? Até porque elas só irão funcionar se nós mudarmos nossos hábitos, passarmos a nos alimentar de uma forma correta e associarmos o exercício físico, em especial a musculação. Tá? Por quê? Quando nós perdemos peso,
o nosso corpo, ele não interpreta que tem que perder só gordura. Ele vai diminuir a nossa massa gordurosa e a nossa massa muscular. E quando nós perdemos músculo, nós pioramos o nosso metabolismo, porque o músculo é aonde nós temos o nosso metabolismo. Ele é que gasta energia, né? Ele é que gasta glicose. Então, quando nós perdemos peso, nós devemos, no mínimo, manter a nossa musculatura e não perder, né? Então, o uso das medicações, que quando indicadas devem ser usadas, elas devem ser associadas a uma alimentação adequada, mudança, né? Mudança de hábito. Estilo de vida. Isso aí. As canetas, né, aquelas doses que a gente chama de caneta para emagrecer, popularmente conhecida, elas são um medicamento novo, né, doutora? Foi muito testado. Muitas pessoas ainda têm medo. O uso é controlado. Mas e quanto tempo a pessoa deve fazer o uso? Existe um tempo mínimo, um máximo? Não existe tempo, tá? Na verdade, o tratamento da obesidade é um tratamento de uma doença crônica, né? Ela não deveria ser tratada só para emagrecer e terminou o tratamento, né? Deveria ser um tratamento crônico, né? Mantido, né? De alguma forma. Vai usar uma medicação agora, atingiu o peso, podemos usar outra medicação, mas manter o acompanhamento. Porque o nosso organismo, ele sempre tem a tendência a retornar o peso anterior, né? E isso é independente de ter usado o medicamento, de ter feito cirurgia bariátrica, de ter emagrecido só com dieta e exercício, isso sempre vai acontecer, né? Então, por isso que é super importante que a gente saiba que é preciso o tratamento prolongado, tá? As pessoas falam de efeito rebote. Usei a caneta e depois emagreci e deu efeito rebote. Não existe. Não existe. Então as células de gordura que já estavam no corpo? Não, é que assim, o momento em que tu voltar teus hábitos errados, não fez exercício, perdeu músculo, né? Porque a maioria das pessoas às vezes só faz a caneta, perde peso e esquece da musculação. O peso vai voltar, né? O uso de medicamento para emagrecer faz piorar a qualidade do músculo? Não, ele não piora a qualidade do músculo, mas como existe uma perda muito rápida de músculo, como acontece com a cirurgia bariátrica, né? Por isso é tão importante durante o pós, né, operatório da cirurgia bariátrica, o paciente fazer exercício muscular, porque senão ele vai perder músculo. E isso deixa o metabolismo mais lento no futuro e favorece a recuperação de peso. Por isso que nós vemos muitos pacientes, às vezes, terem a recuperação do peso, mesmo após uma cirurgia bariátrica, né? E isso pode acontecer, os pacientes têm que estar cientes disso e não fugir do tratamento. Ao contrário, voltar e procurar ter novamente aquele peso, baixar de novo, ir atrás, dá uma sequência. Né? Dá uma sequência, né? Mas isso pode acontecer, tanto com o uso de medicamento ou bariátrica. Se a pessoa está tomando um remédio para emagrecer, um remédio ou usando a caneta para emagrecer, mas ela é muito ansiosa, ela pode associar a outro e não está conseguindo dormir. Como é que é um combo disso tudo? Pode, né? Muitas pessoas acabam ganhando peso pela ansiedade, né? E aí não adianta tu tratar lá o ponto final, que é o peso, se tu não tratar a causa, né? A ansiedade. Então, muitas vezes é preciso que se trate a questão da saciedade, do metabolismo e também a ansiedade, né? Para a gente ter um bom resultado com a medicação e até mesmo nos pacientes pós-bariátrica também, né? Tratar a ansiedade, né? E remédios para dormir nesse caso também, que o sono é tão importante e a gente sabe que a vida moderna, ela tem tirado o sono de muita gente, né? Não só alimentação, mas triplas jornadas. Como é que tu vê os medicamentos para dormir, doutora? Bom, os medicamentos para dormir, eles são necessários muitas vezes. Existem pacientes que têm insônia crônica, mas isso precisa de uma boa avaliação, né? Muitas vezes nós precisamos até do neuro para ajudar, ou o psiquiatra, porque tratar a insônia é bem complexo, não é simplesmente tomar um remédio para dormir e pronto, né?
Além disso, a gente precisa, às vezes, descartar outras patologias associadas, por exemplo, a apneia do sono. Às vezes o paciente pode ter e não percebe, ou o cônjuge não percebe que tem, né? Isso atrapalha muito a qualidade do sono, né? O paciente pode ter um hipertireoidismo, que é uma causa de insônia. O paciente pode estar usando medicamentos que interferem no sono, por exemplo, corticoides, tá? Pode estar tomando muito café ou substâncias com cafeína, né? Então é preciso uma avaliação do paciente para nós entendermos o motivo da insônia, né? Indicar. Pode ser a paciente que está na perimenopausa, né? E não percebeu, então é preciso um diagnóstico, né? O porquê da insônia para a gente adequar o tratamento, e existem várias opções, né? Existe também a questão do exercício, que é muito importante para o sono, todo aquele preparo que a gente deve ter, né, de não ficar na tela, de à tardinha já ir diminuindo a luz em casa, né? Então tudo tem que isso se ajudar. Tem que se ajudar, né? É fácil tomar um comprimido, né, e resolver, né? Mas a gente pode conseguir um bom sono com outras medidas, né, que vão nos ajudar em todo o resto, né? E a longo prazo, né? E a longo prazo. A bariátrica, na tua opinião, ainda continua sendo a última das alternativas? O que tu pensa sobre ela? Usar esse termo, a última opção, não é legal, porque parece que é uma coisa que não tem mais solução, né? E não, né? A bariátrica, ela também deve respeitar as indicações, né, Sandra? Então, o paciente precisa ter o IMC necessário, ou as complicações, né, que potencializam, né, aumentam a morbidade do paciente. Tudo isso a gente leva em conta na hora de indicar uma cirurgia bariátrica, né? Mas existem situações em que ela tem um papel muito importante, né? Por exemplo, assim, um paciente que tem uma obesidade mesmo grau 1, tá? Mas que tem um diabetes de difícil controle, que tem uma cardiopatia grave, né? Esse paciente vai se beneficiar de uma bariátrica. Mas a gente tem que lembrar que, antes de tudo, existe a mudança dos hábitos, né? É preciso que o paciente tenha tentado, né, outras medidas, né? Medidas farmacológicas, medidas de mudança dos hábitos, né? Para depois nós irmos para a bariátrica, né? Mas ela ainda é uma ferramenta muito importante no tratamento da obesidade, em especial a obesidade grave, né? Porque existem casos em que o paciente tem dificuldade até mesmo do exercício, não consegue se locomover, fazer, né? Já tem problemas ortopédicos graves, né? Não consegue, a mobilidade reduzida. Então, existe um papel muito importante ainda da cirurgia bariátrica. As medicações novas que estão vindo, e tem muitas medicações novas que estão em estudo e promissoras, elas vêm com uma redução de peso equiparado à cirurgia bariátrica, tá? Então, elas vêm justamente assim para tentar substituir, talvez, ou diminuir, ou evitar, né, a cirurgia. Mas elas são medicações muito potentes e que vêm para trazer uma redução de peso equiparada à cirurgia bariátrica. Existe, né, doutora, uma pressão meio generalizada com padrões, né? A gente sabe. Qual é o padrão ideal? Existe um padrão ideal? Super magro é um padrão ideal? Não, eu acho assim, Sandra, o padrão ideal é o padrão de saúde, né? É aquele padrão que tu te sente bem e que está associado a uma boa qualidade de vida. Esse é o padrão ideal. Não é o padrão da rede social, que às vezes está cheio de filtro, ou de dietas e medicações que estão trazendo uma série de complicações para ficar com aquela imagem, né? Então, acho que não é por aí, né? O caminho é sempre o equilíbrio, né? Comer saudável, exercício, a gente está sempre batendo nessa tecla, né? Mas é isso, né? A saúde vem daí. Doutora, né? tu não é nutricionista, mas o que tu pensa dessas dieta da sopa, por exemplo? Ficar uma semana comendo só sopa ou só proteína. Tem a dieta do ovo, né? Agora teve a do ovo, né? Não, eu acho que equilíbrio, né, é a palavra, né? A gente tem que fazer
ter uma orientação, né? Principalmente porque às vezes tu ir para a internet vai ter milhares dessas ideias mirabolantes, né? Então tem que ter uma orientação e fazer a coisa certa, né? A gente precisa de vários nutrientes que nós obtemos de diferentes formas, em diferentes classes, né, de alimentos. Então, essas dietas muito restritivas, nós sabemos que elas não são mantidas, porque ninguém consegue manter, e muitas vezes trazem sérias alterações até metabólicas, né, para o paciente, né? Hoje, o teu consultório é procurado por quais os maiores problemas assim que tu vê em consultório no dia a dia? Quais as questões mais difíceis? Olha, assim, a maior parte do meu consultório é diabetes, tireoide e obesidade. Esse é o foco, assim, né? Porque engloba aí o idoso, o homem, mulher, né? Adolescente, né? E para a mulher a questão da menopausa e tireoide, né? E tem vida após a menopausa ou durante a menopausa para as mulheres, doutor? Tem, e muito, né? Eu sempre digo que, às vezes, as mulheres ficam chateadas, que é muita mudança e muita coisa, mas eu sempre lembro assim, olha, tem tanta coisa boa que vem também com a idade, né? Em especial a sabedoria, né? A experiência, a maturidade que a gente tem para ver os problemas, as adversidades, né? Então, a gente tem que ver esse lado bom, né? Da maturidade, né? E as mudanças que são normais e que vão acontecer, nós temos formas de lidar com elas, né? Formas de tornar essa evolução, essa fase da nossa vida de uma forma leve, de uma forma saudável, né? E basta procurar ajuda, né? Procurar informação, né? E isso vale também para a família, né? Para a família também compreender essa fase, né, que a mulher está passando. Isso é super importante porque o apoio familiar faz uma diferença enorme nessa fase, né? Então a mulher tem que dedicar um tempo para si também, né? Isso é muito importante. A gente tem várias funções, né? Até porque também a libido, né, da mulher se compromete nessa fase, né, doutor? Sim, se compromete. Há como, então, um tratamento reverter esses sintomas? Sim, com certeza. E a libido é um sintoma que tem várias causas. Isso também precisa ser avaliado, né? Às vezes é uma medicação, às vezes é o estresse, às vezes é não estar se sentindo bem com o corpo. A falta de conexão também, né? A falta de conexão com o parceiro que não está entendendo o que está acontecendo, né? A questão da reposição também é importante porque existe a reposição intravaginal, né, que ajuda muito nesses sintomas geniturinários que a gente chama, que são esses sintomas de ressecamento, de dor durante a relação, de sintomas como se tivesse com uma infecção urinária, né? Então tem muitas formas de ajudar a amenizar e muito todos os sintomas, né? Então é possível sim passar pela menopausa de uma forma tranquila, aproveitando essa fase que também é maravilhosa. Eu quero te agradecer, um bate-papo incrível. Espero que tenha, né, não tenha deixado nenhuma pergunta das mais importantes. Nós falaríamos sobre isso, né, horas e horas, mas minha hora de podcast encerra aqui. Quero te agradecer mais uma vez por essa entrega tão verdadeira. Muito obrigada, eu que agradeço. Ficamos por aqui, eu volto para um próximo episódio.